Olá pessoal, Henrique Simões aqui no seu canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje eu vou montar um computador do zero, né? Chegou aqui todas as peças do meu computador, vou montar ele, aproveita para assistir o vídeo e ver como é o processo de montagem de um computador. Vocês vão ver que é super simples, dá para fazer em casa, não tem tanta burocracia, mas tem que se atentar a alguns pontos. Então vamos para a vinheta. As configurações que vai estar presente no nosso computador será um Ryzen 5 3600, é um processador de 6 núcleos e 12 threads, processador excelente. Em conjunto dele nós vamos estar utilizando a TUF B450M Pro Game da ASUS. Tem vídeo no canal, vou deixar aqui o link para vocês. Vamos também utilizar memórias Asgard, são dois pentes de 8 GB, 3200 MHz para compor aqui e fechar a estrutura do nosso setup. Para refrigerar o nosso processador nós vamos estar utilizando o Air Cooler da Dark Flash, o Darkai. Esse Air Cooler tem vídeo no canal dele também, vou deixar aqui o link para vocês nos cards. É um Air Cooler que tem um fluxo de ar bem interessante, de 68 CFM. Armazenamento nós vamos estar utilizando SSD, né, esse SSD da Golden Fin, de 256 GB, mais um HD, que é de 512 GB. O gráfico ficará por conta da EVGA GTX 1650 Super. E para alimentar nosso sistema, nós vamos estar utilizando a fonte Corsair CV550 80 Plus Bronze. Para fechar tudo isso daqui, nós vamos estar utilizando também um case, né, que é o nosso gabinete Cooler Master Masterbox K500 ARGB. Então, este será o nosso setup, essas serão as nossas configurações. Primeira dica, pessoal, utilizem a própria caixa para servir de base para você montar a placa-mãe de vocês, para você montar os componentes na placa-mãe de vocês. Evita de sujar, evita de arranhar a mesa, a superfície que você vai utilizar e de talvez danificar algum componente da placa-mãe. Então, vamos utilizar aqui a própria caixa para fazer a montagem. Uma outra dica é manter tudo que você vai utilizar próximo da tua área de montagem, placa-mãe, processador, memória, SSD, tudo que você vai utilizar, a chave de fenda, deixa tudo ali próximo, organizado, para você não se esquecer de montar nada. Sobre a montagem do processador é bem simples, mas tem que ter cuidado para não encaixar ele de forma incorreta e entortar os pinos do processador. No soquete tem um indicativo aqui de qual é o posicionamento que você deve colocar esse processador. Aqui tem uma setinha bem na pontinha, você vai olhar, vai observar bem direitinho. Você vai primeiro aqui, ó, remover a trava, certo? E agora vocês vão abrir, né, o envelope ou a caixinha do processador com cuidado. Não deixa ele cair, porque se cair aqui você vai estar danificando o teu processador. Muito cuidado no manuseio do teu processador. Evita pegar na pinagem, porque você vai ter vários pinos que podem ser entortados com facilidade. Então, sempre pega na lateral dele, tá certo? No processador, você também vai ter uma marcação, se você ver aqui, ó, uma setinha que vai coincidir com a setinha que você vai ter lá no soquete da placa. Então, você vai colocar no mesmo sentido. Pronto. Colocou, ele já vai encaixar. Perceba que ele não está, ó, se movendo. Agora você só vai fechar e pronto. Teu processador já vai estar instalado. Detalhe, quando você instala o Ryzen, né, ele vai ficar mais ou menos nesse posicionamento aqui, com o nome virado para cá, tá certo? A câmera tá ruim de focar, mas dá para perceber. Então, tem o lance da setinha, né, que você pode olhar para ver, verificar se está encaixando da forma correta. E tem esse lance do nome também, o nome Ryzen sempre vai ficar nessa posição. O próximo componente que nós vamos instalar é o Air Cooler. Então vamos instalar aqui o Air Cooler. É bem simples, vou mostrar para vocês como é o processo de instalação deste Air Cooler.
Esse air cooler, ele vem com essa base, mas essa base aqui você vai utilizar apenas para a plataforma Intel. Então você vai deixar de lado. E ele vem com essas duas hastes aqui, esses dois par de hastes. Esse daqui mais fechadinho você vai utilizar na plataforma Intel. Nós vamos estar utilizando aqui numa plataforma AMD. Então vamos utilizar essas hastes de fixação nele. Para fixar, pessoal, é bem simples. Você vai pegar os parafusos que acompanham o air cooler, vai colocar ele aqui, ó, de cabeça para baixo, certo? Vai pegar a haste. Lembrando, essa pinagem aqui tem que ficar nesse posicionamento, tá certo? Vai fixar a haste e vai estar parafusando. Pronto, pessoal, já fixei, já fiz a fixação das hastes, certo? Agora, para fazer a montagem do air cooler no processador, eu vou precisar tirar esse suporte que tem na própria, esse suporte que já tem na própria placa-mãe. Então, nós vamos remover esse suporte. Tem alguns air coolers que já utilizam essa própria base aqui, então você não precisa remover, mas nesse caso nós precisamos sim fazer essa remoção. Detalhe importante, pessoal, essas bases que vocês removeram aqui da placa-mãe, guardem ela em um local que vocês lembrem onde estão, ou então na própria caixa da placa-mãe. Por quê? Porque se vocês precisarem trocar o cooler, muitos coolers usam essas bases, então você já tem as próprias bases da placa-mãe, então guardem elas, não percam elas. Após tirar isso daqui, pessoal, chegou a etapa final da fixação do cooler. Primeiro, vocês vão passar pasta térmica no processador, tá certo? Em seguida, vocês vão pegar o cooler de vocês. No meu caso aqui, eu já removi a proteção plástica que tinha aqui. No de vocês, se tiver, vocês façam essa remoção. E aí vocês fazem a fixação. Então vamos por etapas. Olha só, pessoal, uma observação. Na hora de fazer a fixação do cooler, né, do air cooler de vocês, observem e prestem atenção se o parafuso ele tem a possibilidade de fazer a fixação sem a necessidade de tirar o fan. Nesse caso aqui não, eu vou precisar tirar o fan. Os air coolers que vêm com esse tipo de fixação é simples, vocês puxam aqui, ó, e tira a trava dele e ele já sai. É muito fácil de tirar o fan desse tipo de air cooler. Eu vou só tirar aqui a fiação. Pronto, pessoal, já espalhei aqui a pasta térmica por toda a superfície do processador, botei uma camada bem fina, não precisa também você colocar aquele reboco de parede. Se você colocar uma camada bem fina e bem uniforme, é o suficiente. Então, agora é só a hora da fixação. Lembre-se que nós não estamos mais com aquela proteção plástica e vamos à fixação, é bem simples. Com cuidado você vai encaixar na base. E agora vocês vão fazer apenas a fixação dos parafusos. Lembrando, na hora do aperto, sempre tente fazer o aperto, sempre dê o aperto em forma de X, ou seja, inicia por um ponto, vai para o outro, depois vem para outra ponta e depois para o outro parafuso, ou seja, sempre fazendo esse X. Pronto, pessoal, fizemos a fixação do cooler, agora vamos colocar o fan de volta, né? Agora, pessoal, que já fizemos a instalação do processador, que já fizemos a instalação do air cooler, vamos fazer a instalação das nossas memórias, né? A memória RAM. Lembrando que aqui nós temos um kit de duas memórias RAM da marca Asgard. São memórias de 8 GB, de 3200 MHz, CL16. Então,
Quando vocês forem montar o kit de vocês, sempre montem com 2 kits de memória, né? 2 pentes de memória. Por quê? Porque assim vocês ganham na largura de banda e ganham em desempenho. Então vale muito a pena vocês sempre pensar em utilizar 2 módulos de memória ao mesmo tempo, né? Para ativar o sistema Dual Channel. Na memória, pessoal, não tem como errar, só tem uma marcação aqui e uma marcação aqui que ela vai bater com a memória, certo? Vocês vão liberar os slots. Lembrando, vai utilizar 2 módulos de memória, sempre utiliza as especificações que vem dizendo na placa-mãe de vocês, né? No manual da placa-mãe de vocês. No caso aqui da TUF B450, para ativar o sistema Dual Channel, vocês vão utilizar no slot A2 e B2. Então vocês vão utilizar esses 2 slots aqui. Não se esquecendo também de colocar a bateria. Pronto, pessoal, agora que nós finalizamos essa primeira fase da nossa montagem, vamos partir para a segunda fase, que é justamente transferir isso daqui para o nosso gabinete, instalar tudo isso daqui na nossa fonte de alimentação, instalar SSD, instalar placa de vídeo também e fazer a conexão aqui de todos os cabos do painel frontal e fazer os primeiros testes do nosso computador. Primeira coisa que vocês vão fazer é a instalação do espelho da placa-mãe. Não me coloque, pelo amor de Deus, a placa-mãe no gabinete sem colocar antes o espelho. Então vamos lá. É bem simples, é só encaixar. Vocês vão vir aqui por trás e fazer o encaixe. Pronto, pessoal, aqui dá para perceber que ele está bem fixo. Um ponto interessante, pessoal, vocês vão observar esses pinos de fixação da placa-mãe. Então, vocês vão olhar se eles batem exatamente com a furação que vocês vão ter, por exemplo, na placa-mãe de vocês. Então, a furação que vai ter aqui na minha placa-mãe, eu vou utilizar esse pino, esse daqui. Vou precisar desse daqui e esse daqui vai ter que descer para cá. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou mover alguns parafusos de fixação desse daqui, alguns pinos de fixação. Geralmente, pessoal, nos gabinetes, eles mandam essa pecinha aqui, ó, junto com os parafusos. Eles mandam essa pecinha aqui, certo? É justamente para vocês fazerem a transferência de um pino de fixação da placa-mãe para um outro local. Por exemplo, esse daqui, na minha placa-mãe, a furação é um pouquinho mais embaixo, então eu vou modificar ele. Vou colocar, vou pegar uma chave Phillips e vou remover. Já estamos com a nossa placa-mãe fixada, com todos os parafusos colocados. Vamos agora fazer as conexões dos cabos, né? Pronto, pessoal, já fiz a maioria das instalações aqui. Então já conectei a fonte no gabinete, conectei o cabo de 24 pinos aqui na placa-mãe para alimentar todos os circuitos da placa-mãe. Não esqueçam também de conectar o cabo do CPU, senão você não vai ter alimentação para o teu processador. Foi conectado também. Fiz aqui a conexão do cabo 3.0 da USB frontal. Fiz também a conexão de todos os cabos, né, todos os botões do painel frontal, tá tudo aqui. Pronto, pessoal, agora vamos fazer a instalação da nossa placa de vídeo. Aqui trata-se de uma GTX 1650 Super da EVGA. Então vamos conectar, é simples. Você vai conectar ela nesse slot PCI aqui, de preferência esse que é mais reforçado, o primeiro slot, porque ele geralmente funciona em X16, ou seja, tem uma largura de banda maior e não vai estar limitando a performance da tua placa.
Concluímos aqui, pessoal, toda a montagem, essa segunda fase que foi a montagem do gabinete, a instalação de todos os cabos, cabos do painel frontal, os cabos que vai aqui na placa de vídeo, os dois cabos que vai para a alimentação da placa mãe, o cabo de 24 pinos e o cabo de 8 pinos, que é esse daqui, ó. Se dá para ver, ele alimenta o processador. Vamos fazer o teste agora de inicialização. Ponto importante, não se faz um teste de inicialização do Windows com o gabinete já fechado. Não fechem o gabinete. Se tiver algum problema, ele já vai estar aberto, vai facilitar a vida de vocês. Então deixa ele aberto. Tentei fazer aqui a organização dos cabos, né? Para quem não sabe, isso daqui é uma extensora de fãs, a RGB e PWM. Tem vídeo dele no canal, né? Como ligar várias fãs no computador. Aqui eu tenho as duas fãs frontais e temos a fã do air cooler, e todos eles são RGB. Então, para sincronizar os LEDs, né, o RGB, eu estou utilizando ela. Utilizei só as portas desse lado, ainda falta aqui, ó, dá para ligar mais fãs, dá para conectar, fazer mais conexões aqui. Organização dos cabos, tentei fazer aqui da melhor forma possível, né, dentro da medida aqui. Agora vamos fazer o nosso primeiro teste. Então, eu vou ligar aqui a fonte, ver se ele dá algum sinal. A primeira vez que você inicia o computador, ele pode dar algum sinal de aviso, né? Às vezes é bom você verificar as memórias, se ele ficar bipando, pode ser as memórias. Você vai olhando os componentes, se você não deixou nenhum cabo desencaixado, se você não esqueceu de ligar algum cabo, então é fácil. Eu vou ligar aqui o monitor e vamos lá. Pelo menos a placa mãe já dá sinal de vida. Então, pronto, pessoal. Então aqui nós já temos o uso, né? Você pode ver que os fãs estão sincronizados tanto aqui como ali. Temos aqui a nossa memória. A sincronização dela eu posso fazer via software da placa-mãe. E aqui nós temos o nosso computador que inicializou normalmente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Vou finalizar ele por aqui. Vou terminar de configurar as memórias. Vou terminar também de organizar os cabos aqui. Então espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam o canal, se inscrevam, compartilhem, ativem o sininho de notificação, porque isso aí nos ajuda muito. Muito obrigado e até o próximo vídeo.